E aí pessoal, tudo bem? Como que tá começando o fim de semana de vocês? Vamos falar sobre as 5 louzeiras que tiveram 5 suportes banidos naquela atitude machista? Sim. Tomara que esse assunto já esteja já tenha esfriado, né? Então, todo dia a gente acorda e a internet nos diz o que é que a gente deve odiar, por que é que a gente tem que perder a cabeça, por que que a gente tá puto e por que que a gente tem que vomitar ódio nas redes sociais e por que que a gente deve fazer vídeo para gerar relevância no YouTube. Todos os dias a gente segue esse padrão, assim, todo dia é um assunto novo. E aí depois ele esfria, desaparece e aí some das nossas memórias. Tomara que esse assunto ele já tenha esfriado, que as pessoas não estejam mais passionais ao falar sobre isso e tomara que você já tenha, né, escutado ou lido várias análises e opiniões e já tenha sua opinião formada. Porque o que eu quero aqui é abrir um pouco e falar sem ódio e de uma perspectiva um pouco mais ampla, né, a respeito do que tudo isso significa, como que a gente deve pensar a respeito disso. E ainda assim eu não quero me colocar como dono da verdade, eu quero que vocês me digam aí por que eu estou errado e o que é que vocês pensam a respeito. Muitas meninas podem achar no começo do vídeo que eu estou sendo macho escroto, mas no final das contas talvez elas se sintam abraçadas e compreendidas, porque na verdade a ideia é essa. E na verdade eu vou fazer uma tempestade aqui, né? De pensamentos aleatórios para ver se no final das contas eu consigo amarrar tudo e chegar a uma boa conclusão. Vou falar um pouco de HOTS também. Primeiramente, quero começar com uma dica de leitura. Se você manja dos paranauês do inglês, eu estou lendo esse mês aqui, esse livro que foi lançado, acabou de ser lançado. E cara, ele é muito atual, ele é muito legal. Ele não é de uma feminazi escrevendo tipo textos de ódio contra homens, não é isso. E também não é um livro para passar pano na autoestima das meninas aí para que elas se sintam superiores e motivadas. Não é um livro motivacional. É um livro de uma análise muito fria dos perrengues que as meninas têm que passar para chegar no mesmo lugar que os homens chegam com um pouco mais de facilidade. Antes de você me taxar de machista ou de feminista ou de mimizento, antes de você me taxar, perceba que assim, a complexidade da realidade ela vai muito abaixo, num ponto muito mais profundo do que essa rotulação rápida que já te faz colocar uma pessoa num lugar onde você não tenha que ouvir o que ela fala, porque afinal de contas ela é petista, feminista, né, nazista, ou enfim. Antes de tentar rotular a pessoa, interessante ver quais são os pontos que ela tem, né, para te apresentar e ver se você tem interesse de refletir sobre isso ou não. Se você não tiver interesse, é claro, não perca seu tempo nisso. Se você ler ou se você escutar o audiobook enquanto você estiver jogando, se você gosta de grindar e consegue escutar, esse livro é sensacional e ele mostra assim, de uma forma neutra os perrengues que as meninas passam, o que elas colocam para fora nas salas de psicanálise, nas sessões de terapia, por que elas se sentem tão cobradas, por que elas se sentem tão julgadas, por que elas se sentem tão vistas e moldadas pela perspectiva do outro. E quando você entende esses perrengues e você vê que elas não conseguem fugir disso, você é um pouco mais compreensivo em relação a determinados comportamentos que elas acabam tendo quando estão ao nosso lado competindo pelas mesmas coisas. Eu não quero aqui passar pano, não é isso. Muito pelo contrário, a gente vai falar por horas a respeito de não passar pano. Por horas não, né? Uns 10 minutos. Mas é um livro muito bom, baseado em muito estudo para você entender o quanto a gente, ao invés de ficar batendo de frente, a gente deveria, né, chegar de ladinho e tentar viver em harmonia num ambiente pacífico. Então você é contra a provocação que teve? Não. Não. Vamos falar um pouco sobre MOBA. Conversando com o HOTS, o MOBA da Blizzard, se você conversar com os grandes e mais admiráveis pro players, você descobre algumas coisas do tipo, o jogo ele sempre foi balanceado meio errado, né? O objetivo sempre foi deixar todo mundo feliz na base, com o rate mais ou menos igual. Isso desequilibrava o competitivo, então eles tinham uma pool muito reduzida de heróis que eles precisavam picar e banir. Então os bans eram sempre os mesmos, os picks eram sempre mais ou menos os mesmos, sobrava muito pouco espaço para criatividade, porque afinal de contas os heróis estavam desbalanceados e determinadas composições simplesmente inviabilizavam, tornavam impossível uma vitória. Não dava para ser tão criativo. Mas se você conversar com os pro players, você percebe que, assim, na opinião deles,
esse desbalanceamento não foi nem o fator fundamental do fracasso do competitivo, né? Porque os jogadores eles estudavam muito o jogo, se atualizavam muito rápido, se dedicavam muito, extraíam valor e conseguiam picar, counterar, e eles conseguiam jogar bem. Mas o que ferrou o competitivo mesmo, foi a broderagem na escolha dos times e dos jogadores. Aliás, a Blizzard hoje é uma empresa que colhe muitos frutos, muitos maus frutos em relação à cultura da paixão e da broderagem, por consequência de ser uma empresa que sempre deu muito espaço para a broderagem. Ao invés de premiar os melhores profissionais com os melhores resultados, premiava aquele cara lá que tem tradição, que tem nome, que é querido, enfim. E esse favorecimento ele empobreceu muito o desenvolvimento e o amadurecimento dos jogos, e aí a gente está sofrendo o que está sofrendo hoje. Eu não acho que a Blizzard esteja perdida, acho que ela vai voltar com muita força, mas ela necessariamente tem que fazer uma filtragem e tem que mudar a cultura que ela moldou aí e deixou que corroesse as bases dela durante muito tempo. O vídeo não é da Blizzard, eu não estou a fim de falar sobre isso agora. Mas o que eu quero dizer você percebia que a qualidade dos times era questionável, porque assim os jogadores eles eram escolhidos, eles recebiam um salário para jogar, então quando o cara ele era contratado ele tinha um contrato de uma temporada, então ele estava numa zona de conforto em que ele não seria substituído, e o comprometimento ele era falho por conta disso, porque as pessoas elas prezavam muito mais pela estabilidade do que para qualquer outra coisa. E essa estabilidade ela era cultivada com relacionamento e não com técnica e não com performance. Né? Isso me faz lembrar um evento da minha vida que foi muito marcante para mim, que eu devo ter mencionado em algum outro vídeo que eu não lembro mais qual foi. Uma vez quando eu estava sendo promovido no Japão, meu chefe virou para e eu estava assim numa sala com outras pessoas que também estavam sendo promovidas e seriam os meus colegas na função que a gente ia exercer. E aí o japonês ele virou para mim e falou: ô Nagai-kun, você que é brasileiro aí, diz pra gente como que você espera que a gente te trate pelo fato de ser brasileiro. Como você espera que a gente te trate pelo fato de você não ser japonês. Eu não sabia o que responder na hora. Eu falei: olha, tomara que da mesma forma que vocês se tratam, tomara que a minha nacionalidade não seja relevante ao ponto de vocês terem que me tratar de alguma forma diferente, porque eu vou tentar performar como todos vocês. E ele elogiou a minha resposta e falou: ainda bem que você pensa dessa forma, porque todo favorecimento é uma forma de discriminação. Prestem muita atenção nessa frase. Muita atenção nessa frase. Ele diz: todo favorecimento é uma forma de compensação. E eu já mencionei essa frase, eu acho, em algum momento, em algum vídeo anterior, e eu falei: isso não significa que eu seja contra cotas, isso não significa que eu acho que os negros não merecem muitas compensações e muitas oportunidades. Isso é um outro assunto muito mais complexo, porque uma coisa é a teoria, né? Uma coisa é a teoria econômica, outra coisa é a economia real, outra coisa é o mundo real. Mas isso que ele fala faz muito sentido, Tokubetsu Hasabetsu. Se você favorece uma pessoa, você, na verdade, no fundo, você está dizendo que ela não é capaz de interagir, de performar, sem esse Tokubetsu, sem esse favorecimento. Ou seja, ela precisa dessa muleta para performar igual aos outros, e sem ela não vai conseguir. Então, primeiro, a princípio, você inibe o desenvolvimento da pessoa e você torna essa pessoa dependente desse favorecimento, porque ela não vai desenvolver essas habilidades para compensar. O que eu estou querendo dizer com isso? Bom, você teve jogadores que não se desenvolveram no profissional de HOTS no mundo inteiro porque eles já estavam com a vaga deles garantida, e para eles meio que tanto fazia ganhar ou perder, porque o interesse estava muito mais no salário do que na premiação. Então tomara que o competitivo, quando volte, ele volte com uma outra mentalidade, com uma premiação muito alta e sem garantia nenhuma de salário, porque aí as empresas vão investir em equipes fortes, não estáveis. Elas vão investir em equipes fortes, em equipes que tenham jogadores bons, competitivos e que queiram ganhar. Aí o que você percebe? Você vê o nível de competitividade explodindo, porque todo mundo quer a vitória. Enquanto todo mundo quiser estabilidade, cada um vai ficar jogando BDO e entrando no HOTS a hora que tiver que jogar o jogo competitivo. Percebe? O que eu estou querendo dizer com isso? O negócio da Rússia lá, ele já começou errado, não porque elas eram meninas. O fato delas serem meninas é ótimo, mas começou com um Tokubetsu muito grave, que era o time ele chegou lá por serem mulheres, numa jogada de marketing por serem mulheres.
E isso foi uma injustiça, não com as meninas do time, mas com todas as outras mulheres. Porque existem muitas jogadoras que são muito boas. Existem times femininos que são muito bons. E olha que eu não acompanho o LoL, mas eu sei. Tem times femininos que são muito bons, que são muito bem estruturados. E que as meninas se matam, elas se degladeiam. E elas se degladeiam por performance. Porque elas querem ser boas, elas querem ganhar dos caras, dos machos escroto, tudo. E elas jogam bem. Não foi o caso desse time russo. Esse time russo era um time de marketing para dar visibilidade a um time de mulheres. Quando você olha a composição das jogadoras, eram 5 main supports. Todas elas eram main support. Então só tinha uma jogadora que jogaria na zona de conforto daquela que era a main role dela mesma. As outras 4 eram main supports que teriam que jogar de outras coisas. E uma coisa que eu encontrei em 2 fontes diferentes, então uma coisa que eu acho que realmente procede, os caras estudaram o log das meninas e baniram o main de cada uma delas. Então, além de elas serem main supports, elas jogavam com determinados jogadores e os caras baniram esses jogadores com os quais elas tinham mais partidas e maior win rate. Isso justifica o comportamento dos caras? Não, não justifica. Mas para você entender que um time desse, de meninas de 5 main supports, ela não chegaria ao nível de competitividade alto o suficiente para participar de um campeonato por mérito. Foi um time construído simplesmente para gerar visibilidade para um time feminino. Ou seja, ele foi um time que foi montado para perder, tanto que ele foi estompado. Independente dos bans e dos piques, isso não influenciou. Se os caras facilitaram nesse escárnio, eles facilitaram nesse escárnio banindo um monte de suporte, significa que os caras ficaram com main ADCs, né? Main, tudo ali disponíveis para que elas picassem, e elas foram estompadas. Você percebe então que o machismo e a injustiça, ele não está só no comportamento dos caras, não estou falando que o comportamento dos caras seja bonito, ele não está só no comportamento dos caras, mas na empresa e na organizadora do evento, que se utilizou da imagem de um time feminino para gerar relevância e views e se tornar essa coisa grandiosa que se tornou, sendo vista no mundo inteiro. Sim. Então a agressão às mulheres, ela tá aí no fato de você dar oportunidade para um time pelo simples fato delas serem mulheres. Não, você deveria dar vaga para jogadores bons, e quando você vê que os jogadores bons são mulheres, você as respeita como tal. Só que LoL é um ambiente, como todo MOBA, extremamente tóxico, em que rola provocações de todo tipo o tempo inteiro. No presencial lá, você vê os caras, um time gritando com o outro para desequilibrar emocionalmente. E se isso acontece no meio masculino, ele inevitavelmente vai acontecer com o feminino também. E se o homem ele se poupa de provocar uma mulher só pelo fato dela ser uma mulher, o que está tendo aí? Um Tokubetsu que está impedindo as mulheres de desenvolverem essa resiliência que elas precisam desenvolver para enfrentar a provocação. Então, quando você assiste um vídeo de alguém dando opinião sobre o que aconteceu lá na Rússia, você tem que ver por que é que a pessoa está falando aquilo que ela está falando. Ela está falando porque é o assunto de ódio da semana ou do dia, e porque se ela for energética, efusiva, putaça na apresentação da ideia, e para gerar indignação no público, ela vai ter um monte de views, um monte de likes, um monte de shares, um monte de relevância, e todo mundo vai começar a falar sobre o canal dela. Ou ela quer realmente um mundo em que homens e mulheres possam jogar em paz juntos. Porque a impressão que eu tenho é que as pessoas elas não querem um ambiente mais sadio e mais saudável para jogarem. As pessoas querem ver o circo pegando fogo, porque ver circo pegar fogo dá view, dá like, dá share. Percebe? Então, vejamos, o que é que a gente quer? Esses caras eles deveriam ser mais respeitosos? Sim, mas eu não acho que o que eles tenham feito tenha sido um crime tão grande. Eu acho que a organização ter colocado aquele time lá foi um crime muito maior. Porque isso é uma injustiça com as meninas que estão jogando sério. E que querem realmente um lugar ao sol. Essas meninas foram estompadas, mas se a gente fizer aí vários times femininos para jogar contra elas, eu prevejo que elas tomem inúmeros outros estompes de outros times de mulheres que se organizaram com o intuito de ganhar e não de aparecer num evento pelo fato delas serem meninas. Pensem aí a respeito, vejam se isso faz sentido e me digam aqui nos comentários.